Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Hoje a gente vai começar a ver autovalores, né, para na próxima aula iniciarmos o processo de diagonalização de matrizes, que é tão importante, né, tem inúmeras aplicações em engenharia, física, várias áreas da matemática que tem que usar isso, né, geometria, análise e álgebra. Enfim, a gente vai começar então a aula definindo o seguinte: definindo o que é um autovalor e um autovetor. Olhem só. Então a ideia é o seguinte, pessoal: considere que é uma matriz A de x, a x, esse x em boldface é um vetor, né, de Rn. Então a gente considera uma matriz quadrada de n linhas e n colunas, é quadrada, senão não tem como fazer teoria, né? E um vetor x diferente de zero em Rn, no domínio, tá? Então ele é denominado autovetor auto, né? O mesmo, autovetor de A, se Ax é lambda x, ou seja, a ação da matriz A sobre o vetor x é simplesmente um múltiplo, colocar aqui um múltiplo lambda de x, né? Onde lambda, esse múltiplo lambda é um escalar. Esse escalar lambda, né, quando isso acontecer, a x for um número vezes o próprio vetor x, então o escalar lambda é chamado de autovalor da matriz A e x é o autovetor associado. Olhem só, geometricamente, vocês podem ver nessa figura abaixo o que está acontecendo. Se lambda for um número que estiver entre 0 e 1, então lambda x é exatamente uma contração na mesma direção. Se o lambda for um positivo, né, maior ou igual a 1, então está havendo aqui uma expansão, né, uma dilatação do vetor. Se o lambda estiver no intervalo que vai do menos 1 ao 0, ele inverte o sinal e contrai o vetor. Ele inverte o sentido do vetor, está na mesma direção, né? O sentido é oposto e inverte e contrai. Se aqui na última opção aqui, na figura D, se ele for um número, se o lambda for um número menor ou igual a 1, então ele inverte, né? Pelo sinal, sempre que eu multiplico um vetor por um número com sinal negativo, então a direção do vetor é a mesma, porém o sentido é oposto. E há aqui uma dilatação do vetor, né? Então essa é a interpretação geométrica do que está acontecendo. Exemplo. Considere esse vetor x em R2 de coordenadas 1 e 2. Ele é um autovetor da matriz A e de entradas 3, 0, 8 e menos 1, né? Associados ao autovalor lambda 3. Por que a gente está falando isso? Bom, agora a gente ainda não entrou no mérito de um procedimento para calcularmos autovalores e autovetores. Isso aí vem depois. Mas, olha só, por inspeção, vamos multiplicar a matriz de entradas 3, 0, 8 e menos 1 pelo vetor 1 e 2. Né? Olha só, primeira linha, 3 vezes 1 mais 0 vezes 2, dá 3. Segunda linha, 8 vezes 1 mais menos 1 vezes 2, dá 6. Então, dá o vetor, o resultado AX, né, a matriz A, multiplicado pelo vetor X, é o vetor 3 e 6. Bom, o vetor de coordenadas 3 e 6 é 3 vezes o próprio vetor x, né? Então, olha só, nessa equação aqui, AX é igual a 3x. Então, por inspeção, a gente verificou que o x é autovetor da matriz A e o autovalor associado é 3. E a interpretação geométrica é a que está aqui embaixo.
Eu tenho um vetor de coordenadas 1, 2, né? Quando eu multiplico a matriz pelo vetor, vai dar um vetor, e esse vetor é 3 vezes x. Ou seja, essa matriz, a operação dessa matriz no vetor de coordenadas 1, 2, ele dilatou esse vetor em 3 vezes. Então agora é o seguinte, tudo bem, a gente verificou um exemplo, mas a gente quer estabelecer um método para calcularmos autovalores e posteriormente, subsequentemente, autovetores. Então olha só, a gente pega uma matriz A de tamanho n por n quadrada, né, como eu falei, n linhas e n colunas. Então, antes de calcularmos os autovetores, a gente tem que calcular os autovalores, né? Autovalores, essa equação, matriz A vezes o vetor x é igual a lambda, um escalar, vezes o vetor x, né? Ela pode ser expressa exatamente como ax menos lambda x é igual a zero, né? Vamos só escrever isso daqui explicitamente. Ax menos lambda x é igual ao vetor zero. Isso implica que a linha de baixo, tá? Vamos só compilar aqui. Certo? Então, olha só, pessoal. Escrever que ax é igual a lambda x é exatamente escrever que ax menos lambda x é o vetor zero. Tá? E eu posso colocar em evidência o x e escrever essa equação aqui de baixo. A matriz A, menos lambda vezes a matriz identidade, agindo em x é igual a zero. Tá? Então, para que lambda seja um alto valor da matriz A, essa equação acima, ela deve ter alguma solução para um autovetor, né, diferente de zero. Por quê? Se a gente coloca um autovetor zero, não tem nada, que vai dar zero igual a zero, uma tautologia e acabou. Né? Não tem como calcular nada. Então a gente supõe que x seja diferente de zero. É o que nos interessa. Tá? Agora, quando que esta equação, né? Ou então vamos chamar essa matriz A menos lambda I de matriz B. Então está aqui, Bx é igual a zero. Quando que essa equação tem solução? Né? Solução para esse vetor x. Então, isso vai ocorrer, né? Vai ter uma solução não nula. Um sistema homogêneo tem solução não nula somente se essa matriz de coeficientes tiver determinante nulo. Tá? Determinante igual a zero. Portanto, a gente diz, né? Então a gente demonstrou que uma matriz quadrada A, n linhas e n colunas, lambda é alto valor de A, somente se ele satisfizer determinante de A menos lambda I igual a zero. E essa é a equação característica. Tá? O lado esquerdo vai chamar polinômio característico. A gente vai ver isso depois. Tá? Então essa equação é chamada equação característica. Ah, perdão, pessoal. Aqui o determinante ele tem que ser igual a zero número, né? Porque é um determinante, né? Determinante é igual a zero. Zero número. Tá? Então vamos só compilar aqui.
certo? Então, para que seja um alto valor, a lambda seja um alto valor da matriz A, essa equação tem que ser satisfeita. Determinante de A menos lambda I é igual a zero. Essa é a equação característica e o conjunto de autovalores é chamado espectro de A. Pessoal, olha só, e com a matriz é n por n, no final, quando a gente calcular o determinante, a gente vai ter uma equação em lambda de ordem n. Então, a matriz vai ter no máximo n autovetores, né? Quando tem autovetores distintos, mas podem ter, claro, autovalores e um único autovalor, por exemplo. Né? Então, para que lambda seja o autovalor de A, essa equação deve possuir alguma solução para x autovetor diferente de zero, né? E, como a gente tinha falado, isso vai ocorrer se o determinante de A menos lambda I for igual a zero. Então, olha só, use a equação característica para determinar os autovalores dessa matriz. A de entradas 3, 0, 8 e menos 1. Essa matriz a gente já estudou, né? Olha só, determinante de A menos lambda I. Primeiro, então, a matriz A está aqui. A matriz A menos a matriz menos lambda vezes a matriz identidade é essa daqui, tá? É exatamente essa daqui. Essa matriz. Pessoal, só tem um detalhe. Essa matriz que está escrito aqui, em azul, né? Nesse quadradinho azul aqui, é igual a zero. Isso daqui é o determinante de lambda I menos A. Tá? Mas como isso é a menos um sinal, e isso daqui é igual a zero do lado direito, então a gente vai optar por escrever sempre A menos lambda I. Tá? E aqui, enfim, está escrito lambda I menos A. Mas é a mesma coisa, o determinante é igual a zero. Lambda menos 3, primeira entrada, segunda entrada 0, terceira entrada menos 8, quarta entrada lambda mais 1. Determinante disso é produto dos elementos da diagonal menos o produto dos elementos da antidiagonal, né? Então, o produto dos elementos da diagonal vai dar lambda menos 3, lambda mais 1, menos 0, né, que é igual a 0. Então, daqui já dá para ver que as soluções dessa equação algébrica é lambda igual a 3, são lambda igual a 3 e lambda igual a menos 1. O lambda igual a 3 a gente já tinha visto no exercício anterior, né? Agora, lambda menos 1 a gente está calculando esse alto valor aqui adicional. Isso. Uma coisa importante aqui é o seguinte, quando a gente abre, é o que eu falei, a definição de polinômio característico. Quando determinante de A menos lambda I, ele a gente abre, né, a gente faz a conta explícita, isso daqui vai dar um polinômio de grau n, né, na variável lambda, chamado polinômio característico, né. Nesse caso aqui, que a gente acabou de calcular, se a gente abrir essa equação, o lado esquerdo dessa equação, vai dar lambda quadrado menos 2 lambda menos 3. Tá? Em geral, o polinômio característico de uma matriz n por n é dessa forma aqui. P de lambda é igual a lambda elevado a n, mais C1 lambda elevado a n menos 1 até o Cn. Tá? Enfim, esses coeficientes C1, C2 até Cn são determinados, claro, pela forma da matriz A. Então, olha só, agora, a gente quer calcular autovalores de uma matriz 3×3. Essa matriz tem coeficientes em entradas 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, menos 17, 8. Polinômio característico, abrindo aqui o determinante, né? Como eu falei, como isso daqui é igual a zero, escrever A menos lambda I ou lambda I menos A vai colocar um sinal no determinante. E aqui eu vou considerar tanto faz. Por quê? Porque o cálculo dos autovalores requerem que o determinante seja igual a zero. Tá? Então, tanto faz se o determinante for igual a zero, como o menos determinante for igual a zero. Então, a gente ora vai usar determinante de A menos lambda I, ora vai usar determinante de lambda I menos A. Tá? Então, olha só, eu tenho a matriz A, essa matriz aqui. Quando eu faço lambda vezes a identidade menos A,
eu tenho que preocupar somente com os elementos da diagonal aqui. Então, lambda menos 0, lambda menos 0 e lambda menos 8, que está aqui. Tá? Então, a matriz, o determinante de lambda i menos a vai ser lambda menos 1, 0, 0, lambda menos 1, menos 4, 17, lambda menos 8. Tá? Então, abram esse determinante aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Lambda. Pessoal, hoje é o meu aniversário, então eu tenho que parar o vídeo aqui para atender uma chamada, tá? A gente continua daqui a pouco.